Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Alicia Miranda, ela é colaboradora da Frente de Apoio Emergencial às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica no estado do Amapá. Vou passar a palavra para ela se apresentar um pouco melhor e já falar um pouco também dessa luta, desse enfrentamento, como que as coisas estão acontecendo aí no Amapá, para as pessoas poderem ter uma ideia de como estão sendo feitas essas lutas e que isso possa ficar aí registrado para terem trocas, né, para pessoas de diversas regiões do país poderem se ouvir. Agradeço muito sua presença, Alicia, já vou passar para você a palavra, para você se apresentar melhor, tudo bem? Tudo. Obrigada pelo convite. Boa tarde, primeiro, para todo mundo que está vendo esse vídeo. E como o professor Caio falou, eu me chamo Alicia Miranda. Eu faço, na verdade, eu sou acadêmica de licenciatura em História da Universidade Federal do Amapá. E eu também faço parte do coletivo Que Não Vamos Calar, que luta contra o assédio dentro da universidade. Então, a minha entrada para frente foi por já trabalhar com casos de mulheres que denunciam assédio e lutam contra o assédio dentro da universidade pública. E para contar um pouco sobre a história da iniciativa da Frente aqui no Estado, a gente teve um primeiro contato com a iniciativa que está sendo desenvolvida pelo coletivo feminista classista Ana Montenegro, lá de Florianópolis, Santa Catarina, porque um dos militantes do mesmo partido atua aqui, e aí ele viu a iniciativa das meninas lá em Santa Catarina e resolveu conversar com amigos e outras pessoas que ele conhece da militância para articular uma aqui, porque aqui no estado do Amapá é muito grande o índice de violência doméstica e de feminicídio, e já era uma bandeira de luta do 8M, quando aconteceu em meses atrás. Então a gente já estava alerta sobre esse tipo de problema. E aí, quando a gente foi pego pela pandemia do coronavírus, a gente viu que se expandiu muito rápido esse aumento dos casos, não só aqui, porque essa é uma realidade do Brasil, infelizmente, e também do mundo. Muitos jornais estão noticiando o aumento dos casos de violência doméstica, não só contra mulheres, contra idosos e crianças, e o quanto que o governo estava sendo omisso a esse tipo de aumento dos casos, que estavam até sendo utilizados pelo presidente como uma bandeira de flexibilizar a quarentena, falando que pelo aumento dos casos os maridos deviam começar a sair de casa, a gente devia voltar ao normal, porque é só assim que ia se combater o grande aumento dos casos, né? Em vez de pensar numa política pública. Então, tudo isso já estava sendo algo que a gente estava debatendo, então a gente decidiu se unir. Ele entrou em contato comigo, que é o José Maria, e ele entrou em contato comigo e com outras pessoas que trabalham militando aqui no estado, a Alzira Nogueira, que você conhece, é, outras pessoas que são profissionais, porque a frente busca exatamente dar um apoio emergencial a essas mulheres, apoio esse jurídico, psicológico, principalmente de assistência social. Então, a gente começou a entrar em contato com pessoas do nosso círculo de amizades que são formadas nessas áreas e que estavam dispostas a fazer esse trabalho voluntário às mulheres que viessem pedir socorro para a gente, né? E os primeiros as primeiras ajudas fornecidas pela frente foram através do Isan, que foi o teu entrevistado, teu último entrevistado. E com o CASP, como eles fazem um trabalho na periferia daqui do estado, eles têm contato com essas famílias diretamente, então eles sabem a realidade que eles passam. E aí, querendo ou não, eles podem fazer essa denúncia para a gente, foi o que aconteceu. O Isan normalmente passa esses casos que ele tem conhecimento e que ele vê que as pessoas precisam de ajuda e estão em casos já que não conseguem pedir ajuda nesse contexto que a gente está de pandemia. Então é assim que a gente tá fazendo. As vítimas chegam até a gente pelos nossos contatos, ou amigos ou terceiros acabam denunciando para a gente e a gente faz esse acolhimento e as ações posteriores que cada caso pede, né? Uhum. E se você pudesse falar um pouco mais como é que são essas ações promovidas pela frente?
Sim, os atendimentos normalmente, as denúncias são feitas e a gente que faz parte da organização, um grupo de mais ou menos umas 5 pessoas, filtra esses casos e passa para o psicólogo responsável, para o assistente social responsável ou para o advogado que está no esquema. A gente fez um quadro de horário para os profissionais, eles preenchem um formulário quando eles aceitam ser voluntários da frente. Então, lá tem para explicar o nome, dar o registro profissional, e-mail, contato mais, e também a disponibilidade deles. Aí a gente faz um cronograma dos horários para saber, para escalar os profissionais, para que não fique bagunçado e cada um saiba a hora de agir. E aí essas denúncias chegam para a gente entra em contato com o profissional do dia, passa o número da vítima para o profissional, e aí ele faz o atendimento. O primeiro atendimento assim é o psicológico, porque a gente entende que essas vítimas elas já vêm fragilizadas e é sempre bom conversar e saber o que agir e até que ponto aquela mulher está preparada para a gente partir para outros níveis, como o jurídico. Então, a gente precisa primeiro ter esse acolhimento, essa calma com essa mulher que está sofrendo violência, para depois a gente entender o caso dela e aí pensar numa medida protetiva, se for o caso, ou encaminhar ela para a delegacia, de fazer a queixa, ou em casos mais extremos, que é o que a gente já está se preparando, de tentar ver um lugar para essa mulher se ela não tiver mais condições de ficar em casa, por conta do agressor não querer se mudar. Então, a gente já teve casos que a gente teve que arranjar passagem para o agressor ir embora para poder ficar, para poder deixar a mulher na casa, porque ele simplesmente não queria deixar a situação já, mas não tinha condições financeiras. Então, para a gente não deixar aquela mulher vivendo nessa situação já estressante por conta da pandemia e mais ainda pela violência, a gente conseguiu articular para mandar ele embora para a cidade dele, que é no interior daqui do Pará. Então, mais ou menos as ações acontecem assim. A gente tem ações voltadas para as vítimas, mas também para os profissionais. Tanto que nessa segunda-feira agora a gente vai ter uma live de acolhimento, porque a gente entende que os profissionais têm que saber como lidar com essas mulheres em situações de violência, porque não é qualquer situação que o psicólogo está preparado, óbvio, mas nesse contexto e para esse caso tão específico que é a violência doméstica, às vezes ele se encontra não sabendo o que fazer. Então a gente reuniu algumas pessoas que já trabalham com esse tipo de acolhimento, tanto as mulheres quanto aos agressores, para ter mais um tato e saber mais qual os caminhos para ir para que ela se sinta à vontade a chegar na denúncia, porque essa é a nossa tecla que a gente vive batendo e que é a mais importante, porque não adianta a gente só fazer o acolhimento da vítima, fazer com que ela se sinta bem de novo, para que num momento posterior ela volte a sofrer agressões. Então é sempre importante a gente continuar incentivando que elas façam as denúncias, porque só a partir da denúncia é que a gente consegue, primeiro, ter os números exatos de quantas mulheres estão sofrendo e, principalmente, escancarar que esse é um problema que continua acontecendo, que não está freando, pelo contrário. A pandemia escancarou tantas mazelas que a gente tem na sociedade que, aparentemente, a gente estava só vivendo e achando aceitável os números que aconteciam, mas agora está acontecendo tantas coisas e tantos problemas ao mesmo tempo que a gente chega num momento em que está insuportável fazer vista grossa para certas situações que estão acontecendo na saúde, questões de segurança pública e da violência. Por exemplo, um dado aqui do Estado é que se noticiou até umas 2 semanas, ao início desse mês, que os casos de violência doméstica tinham reduzido em 50%, após as mudanças, as medidas de isolamento social, de decretos propostos pelo governo do Estado e pela OMS. Né? Só que esses casos não estão sendo, não tem a subnotificação desses casos ainda, porque as mulheres não têm como elas saírem. E já era difícil antes elas saberem os lugares certos para fazer denúncias. Então, agora com essa questão de isolamento e de restrição mesmo desse ir e vir, as mulheres acabam ficando muito presas e muito isoladas do convívio de outras pessoas e se torna mais difícil ainda denunciar quando você vive com o seu agressor. Ele controla o seu celular, ele controla quem você vê, se você sai, se você não, normalmente sem você estar restrito ao seu espaço familiar.
Imagine você convivendo com aquele agressor 24 horas por dia sem poder pedir ajuda de outros meios, sem poder sair para buscar. Então, essa subnotificação dos casos aqui foi algo que alertou muito mais a gente, porque é um perigo você falar que 50% dos casos diminuíram nesse contexto sem levar em conta toda essa situação. E aí é um pouco frustrante a gente ter que lidar com isso, né? Mas a gente está tentando se organizar mais para em questões de publicidade da frente, para poder chegarem mais mulheres, principalmente essas mulheres que não têm tanto contato assim sobre o que é o machismo, o que, que ele causa, o que é uma relação abusiva, quais são os passos da violência que se tornar agressivo, mas depois carinhoso, na verdade, é o ciclo da violência que a gente precisa romper. Não tem que ficar nessa de passa por uma violência, mas depois melhora, mas depois ele faz de novo, e aí melhora, e fica tanto nisso que a gente não acaba não rompendo, né? E algo que tá se vendo que é um problema que precisa ser combatido, tanto que ontem eu soube que o governo lançou uma campanha falando sobre a importância de denunciar, uma campanha de denúncia mesmo da violência, não só da mulher, mas de idosos e crianças, mas que demorou muito para eles lançarem isso e perceberem o problema. Até aqui mesmo é uma realidade local que a gente tem muita dificuldade de acessar os dados dos índices de violência aqui. Os dados são extremamente defasados, são de 2007, 2018, e simplesmente o que aconteceu nesse lapso de 2019 e 2020? Simplesmente se esqueceu da violência, a gente não pode só lembrar dela quando está no nível insuportável de aceitação social. A gente, é uma bandeira de luta que a gente tem que levantar todos os dias e fazer ser ouvida todos os dias. Uhum. E com essas dificuldades que a pandemia trouxe, o que você orientaria? Como é que são as estratégias para que cheguem a vocês os casos de que em que isso está acontecendo? Sim, a nossa estratégia está sendo que as pessoas que veem as nossas postagens, elas acabam sendo sensíveis ao que está acontecendo ao lado ou dentro da sua própria casa, que elas não quebrem esse silenciamento da violência doméstica, de romper com aquilo de briga de marido e mulher, a gente não mete colher, a gente tem que meter sim. A gente tem que denunciar sempre, mesmo que não seja com pessoas próximas, porque as denúncias não precisam ser feitas exclusivamente pelas vítimas, mas podem ser feitas por terceiros e principalmente anônimas. Então, a gente não precisa colocar o nosso nome para denunciar um caso de violência doméstica. Então, é essa que a gente sempre tenta mostrar para as pessoas, que elas podem sim fazer alguma coisa, que elas não precisam ficar caladas ou simplesmente fingir que não está acontecendo. Algo que a gente quer pôr em prática, mas que está um pouco difícil ainda, é imprimir panfletos sobre as informações da frente, os nossos contatos, para que as mulheres possam recebê-los, né? Em cestas básicas, a gente está pensando em fazer uma ação com o CASP para que, quando eles forem entregar essas cestas básicas que eles entregam, a gente possa levar um panfleto junto, para que essas mulheres saibam ou colocar em comércios em que o fluxo é muito grande. Mas até agora, nosso alcance está sendo exclusivamente por redes sociais, por conta da gente não estar podendo sair. Então, os nossos atendimentos também são online, são por videochamadas, conversas, áudios. A gente flexibiliza esse atendimento de acordo como a vítima tem, as condições da vítima. Ela tem condições de fazer uma videochamada segura, ok, a gente faz. Só consegue conversar por áudio, ok, ligação. A gente sempre é flexível e sensível às necessidades da vítima. Uhum. E essa frente ela já existia antes? Como é que teve uma intensificação? Teve alguma mudança depois que começou a pandemia? Essa frente surgiu com a pandemia, da gente perceber que outros estados estavam se movimentando, e foi quando a gente descobriu através do Ana Montenegro. Então foi aí que a gente pensou, poxa, é, é tão interessante a ideia, por que não a gente não fazer aqui também? Aí a gente entrou em contato com elas pelo Instagram, perguntou se tinha a possibilidade da gente também criar um braço da frente aqui no estado, e elas se mostraram super solícitas,
mandaram áudio explicando como elas estavam fazendo, e isso ajudou muito os primeiros caminhos da frente, porque a gente tinha ideia, mas é aquilo, tem ideia, mas é muito difícil colocar em prática, porque são muitas coisas, são pessoas passando por situações traumáticas, então a gente ter esse primeiro contato precisa ser muito sensível e ter muito tato com as pessoas, porque querendo ou não, a violência doméstica ela assusta. Do tipo de tu ouvir um caso de uma mulher que o marido bate nela, mas ela acha que aquilo foi porque ela mereceu. Então, pra gente que tem um pouco de conhecimento nessa área, choca muito a gente ter contato com isso. Deixa triste, então magoa, então precisa ter um preparo para lidar com as pessoas, mas principalmente com a gente, porque com todo esse contexto de aflição, os sentimentos e os nossos ânimos acabam se aflorando muito, a gente fica mais sensível para tudo. Então, a gente sempre tenta lidar um pouco com o que a gente está sentindo para passar uma segurança para essa mulher dela se sentir segura para falar sobre isso, porque falar sobre violência doméstica é algo extremamente complicado, ainda mais para mulheres que sofrem violência. É doloroso tu falar de algo que te machucou profundamente, que chega a um dano psicológico, mas é bonito também ver quando elas superam. E é isso que a frente tá caminhando para mudar, da gente se preparar para atender essas demandas como pessoas, ser bons ouvintes e saber lidar com que toda essa dor que as pessoas trazem, acarretam na gente, mas principalmente dar um serviço de qualidade para essas mulheres. Porque às vezes a gente é a última opção para elas, nós somos o último suspiro que elas estão dando para romper com essa violência. E também tem ótimas iniciativas pelo país. O Instituto Maria da Penha está funcionando ativamente, o site é extremamente esclarecedor, aproveito isso para divulgar o site dela. A página no Instagram é extremamente acessível, tem provavelmente página no Facebook também. Eles estão lidando direto com essa divulgação dos aumentos dos casos de violência doméstica, lançaram vídeos explicando, tem vídeos silenciosos, inclusive, para as mulheres que não podem ouvir sobre o assunto para não alertar um companheiro que é agressor, mas que então tem muita divulgação silenciosa nesse sentido para combater a violência. Mas eu digo que silenciosa no sentido de não ser omissa, mas de dar uma esperança para essa mulher a partir de um vídeo, que não necessariamente nós precisamos estar falando em voz alta sobre, mas é uma boa saída. Inclusive, a Frente entrou em contato com uma das colaboradoras da Frente, entrou em contato com as primeiras idealizadoras desse vídeo silencioso e pedindo a permissão. Então, provavelmente nós vamos estar lançando até o final desse mês um vídeo nosso mais regional para estar divulgando para essas mulheres aqui também. Uhum. E Alicia, deixa eu fazer mais uma última pergunta sobre. Você também é estudante de História, né? Sim. Da Unifap. Como é que você vê? Tem alguma relação de grupos de dentro da universidade com os movimentos sociais? Como que você vê isso? Normalmente aqui os grupos de movimentos sociais são muito atrelados ao movimento estudantil. Então, muitos dos que estão compondo a frente agora também fazem parte de movimentos dentro da universidade ou que lutam pela universidade. O caso do menino que eu te citei no início, que é o José Maria, ele faz parte de um coletivo partidário, que é o JC, mas também ele tem bandeiras do MUP, que é o Movimento pela Universidade Popular, faz parte do DCE. Então, as pessoas da universidade a gente sempre tenta levar para esse tipo de militância também. Algo que é notável é que na universidade é muito difícil a gente seguir nesse projeto de extensão. Por mais que a gente tente, é muito difícil levar a universidade para a comunidade. É algo que a gente precisa melhorar muito, mas que tendo pessoas, assim, no caso, aqui isoladas para tá lutando,
em frentes como essa, é muito importante, porque, querendo ou não, eu sou uma educadora em formação. Então, eu vou ter contato com isso mais para frente, porque é impossível imaginar um aluno só como uma pessoa que vai para a escola. Eu preciso pensar ele como um sujeito que tem as suas demandas emocionais, que tem uma vida fora da escola, que talvez seja permeada por violência, que talvez seja permeada de ver a mãe apanhando em casa ou dele mesmo sofrer violências de todos os tipos. Então, já aconteceu comigo de ir para o estágio e presenciar alunos que sofriam maus tratos, mas a gente acaba se pegando atônico, porque a gente não sabe o que fazer. Então, não é só estudar sobre isso, mas participar de movimentos que lutem contra isso faz a gente adquirir conhecimento e mecanismos para lidar quando acontecer com algo mais próximo, com alguém mais próximo ou com um aluno, no caso, né? E que é sempre bom, a gente sempre acha que a nossa participação não faz tanta diferença, mas nesse momento em que a gente está vivendo, é algo que está me dando gás, assim, para continuar, porque eu não estou saindo de casa, porque eu moro com os meus avós, então eles são grupo de risco. Então, desde que as aulas foram suspensas aqui, eu não saio de casa, eu não tenho convívio com ninguém, a não ser que seja num supermercado, assim, quando eu vou uma vez no mês. Mas é algo até que eu vou deixar de fazer, porque 15 mil mortes, assim, é algo que não te deixa com ânimo para ir querer ir num supermercado, te faz querer evitar o máximo de contato. Então, atitudes como a da frente, e ver o trabalho que o CASP está fazendo, que a gente acompanha sempre, ajuda a divulgar, e também a própria iniciativa do meu coletivo dentro da universidade está me fazendo ter um novo gás para aguentar bem a quarentena, porque não anda sendo fácil. Então, ajudar as outras pessoas é o que está mantendo todo mundo da frente um pouco sã. E também se apoiar mesmo, porque é bem difícil ajudar as pessoas nesse momento em que a gente também não está tão bem. E aí, esses contatos com as pessoas ajudam. A gente acha que está só fazendo bem para os outros, mas para a gente também está sendo fundamental. Uhum. Tá certo, Alicia. Gostei muito de conversar com você, ouvir aí como que está sendo a luta e também essas questões que interferem na subjetividade, né, de quem está engajado nisso. Se você quiser dizer mais alguma última coisa, pode ficar à vontade. Eu queria te agradecer pelo convite, falar que eu estava bem nervosa no início para falar, porque é uma grande responsabilidade falar sobre esse assunto e dar informações sobre, mas que o importante, que eu deixo um recado para todo mundo que estiver vendo o vídeo, é que denuncie. Nós temos canais 180, que é para denúncias, então também conheça a Frente de Apoio Emergencial às Mulheres, a gente tem uma página no Facebook, e a gente também tem uma página no Instagram, tem o nosso e-mail, que é frentedeapoioamulher@gmail.com, tem o nosso telefone, que é 9144 7339. E a gente também tem a página do coletivo, do meu coletivo, que luta contra a assédio, que é o Não Vamos Nos Calar, no Instagram, que é o @não vão nos. Então, e se outras pessoas estiverem assistindo isso e presenciando casos de aumento de violência na sua cidade, que não existe em criar uma frente também, em que é só se articular, chamar conhecidos e que o curso das coisas vai funcionando. Então, quem tiver interesse em fazer uma frente no seu estado, pode entrar em contato com a gente, entrar em contato com o coletivo Ana Montenegro para conversar sobre. E quem quiser, os profissionais que quiserem participar, é só entrar em contato contigo ou pelo Instagram que eu já falei, o @não-vão-nos, para preencher o formulário e se juntar como um profissional voluntário da frente. E muito obrigada pelo convite de novo. Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço, Alicia, que além de corajosa, inteligente, também é muito carismática. Obrigada. Essas informações que você passou, depois você me passa de novo, eu coloco na descrição do vídeo também para facilitar as pessoas de terem o acesso mais direto, né? E tá bom, então a gente segue aí na luta.
Agradeço a todos que assistiram esse vídeo também. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.